Irmão Daniel vai trazer a mensagem. E então eu vou pedir ao irmão Paulo que dirija a oração. Irmão Daniel. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos por ter nos sustentado até esta hora. Agradecemos por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós, que necessitamos. Pedimos, nesse momento, pela sua igreja aqui reunida em todas as igrejas verdadeiras que estão nesse momento reunidas. Pedimos, de uma forma especial, pelo irmão Daniel, que vai ministrar a sua palavra, que ele tenha a sabedoria, o entendimento individual, que fale aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que tu queres falar, Senhor. Mais uma vez, agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo, pelo seu sangue bem amado na cruz. Tudo isso pedimos em nome dele. Amém. Amém. Obrigado, irmão, e boa noite, irmãos. É uma pena que a igreja é reunida e às vezes não tem o pecador para ouvir um hino desse, né? E vinde, pecadores, já a porta está aberta, o tempo próprio passará, e a gente está vendo esse tempo passar e é uma sequência de morte, uma sequente a outra, emendado simultaneamente, morrendo neste mundo, e a hora está passando e o povo não percebendo, e o povo de Deus já salvo também, a hora está passando e não estamos percebendo, né? Como que as coisas passam rápido, como os acontecimentos vêm um após o outro, e às vezes estamos envolvidos com muitas coisas e não estamos olhando para o nosso alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. A versão século 21 diz: fitando os olhos em Cristo. Não me lembro qual é a outra versão que diz fixando. É para mirar sem errar. Mas o assunto hoje está em Êxodo capítulo 14. A fraqueza da carne humana acompanha, né? E Paulo diz aos romanos que se alguém estiver na carne, não tem como agradar a Deus, porque é impossível, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é uma luta, é uma guerra constante. E às vezes eu paro para pensar, eu vejo as atitudes e vejo o que as pessoas expressam, o que sentem e fazem. Eu fico pensando, até um tempo atrás eu tinha até uma certa revolta com isso, mas hoje eu tenho um sentimento de piedade, um sentimento de dó, não de piedade, um sentimento de compaixão, um sentimento de dó, porque eu estou vendo do mesmo jeito o povo de Deus, e eu não estou olhando para os demais, eu estou olhando para mim, esquecendo das coisas que já aconteceram e que Deus fez e tem feito a cada dia. E isso já vem acontecendo há muito tempo, e aqui com a nação de Israel, desde o capítulo 1 do Êxodo, tem toda a história de Moisés e Midian,
no Egito, depois no Midian, depois volta para o Egito. E aqui o povo viu, o povo era escravo dos egípcios, o povo de Israel, e o povo viu tudo que Deus operou por meio de Moisés e Arão, diante de Faraó e de toda a nação, como assolou aquela nação com várias pragas, e provou não só ao povo de Deus, mas também aos egípcios, que Ele é o único Deus capaz de fazer qualquer coisa. No comecinho, quando Moisés lançou a vara dele e ela transformou em serpente, os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. Lançaram suas varas e ela transformaram em serpente. Mas aconteceu uma coisa impressionante, que às vezes passa despercebido o detalhe. A vara de Moisés tragou, a serpente de Moisés tragou, engoliu as serpentes ilusórias feitas pelos os magos do Egito. E depois, quando Moisés lançou a mão e ela se tornou vara novamente, para onde foram aquelas varas dos magos? Também é algo divino. E eles acompanharam com seus ilusionismos até a terceira praga, até a terceira demonstração. Mas depois não teve mais jeito, né? A mão de Deus pesou de uma forma surpreendente. E a nação de Israel toda viu isso e viu como que Deus pesou a mão sobre os primogênitos de Faraó, dos egípcios, quero dizer, e não só dos homens, mas também dos animais. Tinha no poder do povo de Israel muitos animais sendo pastoreados por israelitas, mas o anjo, num piscar de olhos, soube muito bem qual animal era do israelita e qual era do egípcio, a qual casa pertencia, que tinha o sangue na porta, e aquela que não tinha, sem errar. A gente, quando lê assim a Bíblia, e se passarmos despercebidos os detalhes, parece que não é tão impressionante como é. Mas os detalhes são impressionantes. Isso é maravilhoso. Então aqui o povo já tinha saído do Egito e estava saído assim, tinha sido lançado fora de dentro da habitação do povo, e como eles estavam daquém do mar, então eles não estavam em território ligado ao Egito. No versículo 14, o capítulo 14 começa assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Baal-Zefon, um monte. Então Faraó dirá, isso é Deus dizendo, falando para Moisés: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou ou os cercou. E eu, disse Deus, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Assim como Deus mandou, o povo fez, acampou naquele lugar. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? Era lucrativo, né? E aprontou o seu carro, Faraó, e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão alta, ou seja, com mão forte, com proteção. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pinharote, diante de Baal-Zephon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Um detalhe interessante aqui agora: os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles clamaram ao Senhor e já partiram a ponto de apedrejar Moisés. Não te falamos para nos deixar lá? Por acaso não tinha sepulcro lá para sepultura lá para não sepultar todo mundo? Não, cemitério não ia caber? Nos tirou de lá para morrer aqui? Clamaram a Deus e partiram para a ignorância contra o homem de Deus. Irmãos, no começo da minha conversão, quando comecei a ler a Bíblia, e quando comecei pelo Gênesis e fui seguindo à frente, quando eu passava por essas passagens, eu começava a dizer: mas que povo teimoso, que povo incrédulo. Mas passado alguns anos da minha conversão e pela graça de Deus continuando a ler, eu chegava nesses lugares, como cheguei agora, e dizia: obrigado, Senhor, que o Senhor teve paciência com aquele povo. Porventura sou eu diferente? Não fazemos a mesma coisa que fizeram o povo de Israel? E tem uma coisa, que nós somos muito pior que eles. Os crentes em Cristo, os salvos, temos o Espírito Santo habitando em nós. Eles não tinham. Hoje, muitas vezes eu me pego, depois de clamar a Deus, me batendo com todas as minhas forças. Espera aí. Às vezes eu clamo a Deus
pela igreja e já arrumo todos os defeitos e ataco o pastor porque ele é culpado da igreja estar assim. Vamos ser sinceros. Eu até muitas vezes não me dou bem com gravação por causa disso, porque eu não quero ter limite para me expressar daquilo que eu estou sentindo, não para ofensa, mas de falar a verdade, de ser sincero, né? Fazemos isso, o povo de Deus faz isso o tempo todo hoje, clama a Deus e se volta a lamentar e reclamar. Do mesmo jeito que aquele povo viu tudo que Deus fez no Egito e com Faraó para tirá-los de lá, porventura é pouco o que Deus fez ao transformar os nossos corações, nos abrindo a mente e nos tocando para crer em Cristo, nos tirando das garras de Satanás, da gaiola do diabo. Nós vemos o inimigo à distância e já começamos a reclamar, e já começamos a murmurar. Versículo 11, 12, né? Agora 12. Não é esta palavra, então é o 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, ou vós aquieteis, tá? Moisés, Deus, não sei se Deus, aqui a Bíblia não diz isso, que Deus passou todos os detalhes para Moisés, mas diz para Moisés: eu vou ser glorificado hoje diante desse povo, tá? Vocês vão ver que eu vou ser exaltado. E a palavra de Deus nos diz hoje, porque o homem de Deus dizendo aqui, através do Espírito Santo escrevendo a Bíblia, e temos hoje o homem de Deus, o nosso pastor que está à frente, se empenhando para nos ensinar. O líder, o dirigente, Tiago chega a dizer assim: não quereis muito de vós ser mestre. Em a língua solta é melhor que você não seja nem mestre. Você acha que vai estar ensinando muito bem, você vai estar atrapalhando. A responsabilidade é grande, muito grande. Aquietai-vos. Hoje nós não temos essa batalha, mas temos outras batalhas contínuas, todos os dias. Eu tenho visto cristãos que saíram perdedores e outros que correm o risco de serem perdedores, porque clamam a Deus e botam suas causas na justiça e se empenham de unha e dente a fim de atravessar sobre qualquer coisa, de tirar recursos de onde não tem, para que sua causa seja julgada.
Se colocamos uma coisa nas mãos do Senhor e clamamos a Ele, aquietai-vos e vede. Aquietai-vos e vede. Não precisa ficar desesperado. Por acaso Jesus disse algo diferente aos discípulos? No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, dizendo lá: ajunteis tesouro na terra, nem ficais inquietos pelas coisas, pelo que haver de comer, o que haver de beber. Calma, faça a parte de vocês. Todo obreiro é digno do seu salário, vai ser sustentado. Deus sustentou, vestiu, sustenta as aves, sustenta os bichos. E diz assim, Salomão diz assim, que ele não poupou aos olhos dele, nem ao coração dele, o que ele quis. E Jesus disse assim, que os lírios do campo são mais belos e mais bem vestidos aos olhos de Deus do que Salomão, em toda a sua glória. O que Deus vê é aquela singeleza e aquela gratidão. Fidelidade. Aquietai-vos. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. A situação ficou tão complicada, a reclamação era tanta, que deixou até o homem de Deus um tanto confuso, ou preocupado. Deus havia dito para ele que ia fazer a obra, e ele estava ali ainda, depois de tanta reclamação, se colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, socorre já, socorre agora. É a mesma coisa de você fazer oração e dizer: Senhor, ajuda-me, mas me ajuda agora. Senhor, resolve para mim, mas resolve agora. Isso não é confiar. Isso não é confiar. Se for preciso ser resolvido agora, eu sei que Ele resolve agora. E se não for para ser resolvido agora, vai ser resolvido na hora certa, na hora dele. Diga ao povo de Israel que marchem. Crentes em Cristo, cristãos verdadeiros, transformados e salvos. Não fique preocupado olhando para trás, andando e olhando para trás para ver onde está o inimigo. Marche. Não se preocupe se o seu vizinho não está olhando para Deus, se os teus parentes não estão olhando para Deus, se o teu cônjuge não está olhando para Deus, ou teus filhos olhando para Deus, ou os teus pais. Olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e marche, e continue. Marchar não é andar arrastando os pés. Marchar é andar pisando com passos firmes, pisando com firmeza. Isso é marchar. A gente não vê desfile de soldado marchando com as pernas bambas. Não, é marchando firme, passos fortes. Isso é marchar, pisando com certeza. Isso é marchar diante de Deus, com fé nele. Em mim jamais.
mim jamais, mas com fé nele. Tem um hino do cantor cristão, que eu não lembro o número, que a gente sempre canta ele aqui, que diz que os males do mundo eu olvidei, por isso me pus a cantar. Se eu ficar olhando para as coisas que acontecem comigo e com a minha carne, ou à minha volta e neste mundo, eu não vou louvar a Deus e dar glória a Deus. Eu olvidei essas coisas, eu estou olhando para o Senhor. O cavalo na carroça, o animal na carroça, ou no carro, ou em qualquer outra coisa que se põe para ele puxar, se põe um tapa nele, para ele focar na direção e não ficar vendo o que está tudo acontecendo na sua lateral, para ele não se assustar. Jesus salva o homem e não põe nele um tapa, tira-lhe toda a venda e põe um alvo para ele fixar, que é o próprio Cristo. Ele fixa os olhos se ele quiser, mas bem-aventurados os que fixam os olhos em Cristo. Marche. Por que está clamando a mim ainda? Bota esse povo para andar. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha, Deus não tinha contado todo o plano para Moisés. Ele disse para Moisés que ia ser glorificado e que ia dar o livramento. Mas agora ele diz para Moisés: faz tal coisa. Moisés poderia olhar para o tamanho do mar e dizer assim: mas eu tocar uma varinha dessa, né, um cajado, não era uma varinha tão pequena, depende do tamanho do homem, era o tamanho do cajado, ele usava para se apoiar, geralmente nessa altura aqui, não era tão fina. Mas eu tocar esse pauzinho numa água dessa para ela se abrir? Não, ele não fez isso. Ele foi e tocou. E eis que eu estenderei, e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles, se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo o campo de Israel. Isso é, o espaço que tinha entre o povo de Israel e o exército egípcio, que faltava o exército egípcio tocar, alcançar o povo de Israel, o anjo se pôs no meio e também a coluna de nuvem. Né? Interessante. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade ou trevas para aqueles, para os egípcios, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha que coisa magnífica.
O homem, para ele escurecer uma coisa, ele não tem como ele clarear. E para ele clarear, ele não tem como escurecer. E Deus fez uma coluna de nuvem, que era escuridão para um e luz para o outro. Irmãos, eu falo do Velho Testamento, para o cristão ler o Velho Testamento, porque é um estímulo muito grande, nos leva a interessar em confiar em Deus, por ver o que aqui aconteceu, por ver os acontecimentos. Deus não podia pegar já e matar tudo aqueles egípcios de infarto? Não. Deus quer que façamos a nossa parte, quer confiar nele e marchar, é para seguir em frente. Esquece o que está lá para trás, o que está me seguindo. Deus cuida, se eu confio nele. Deus cuida, Deus resolve. O que está atrás de mim muitas vezes me é um estímulo para continuar seguindo. Se Deus mata todo o exército dos egípcios, do Egito, que estava o exército inteiro lá, do Egito, e Faraó e tudo mais junto, sem o povo atravessar o mar, o povo ia querer voltar para o Egito, porque agora nós vamos ser donos do Egito. Mas o lugar deles não era no Egito. E os egípcios saberão que eu sou, versículo 18, né? Saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aí o anjo do Senhor se pôs no meio, e à noite Deus atrapalhou tudo, a noite inteira, que um chegou no outro. Então ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar de novo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Olha bem como que Deus fez o inimigo aqui. Deus viu o campo dos egípcios, que estava longe de Israel, então alvoroçou eles, deixou eles agitados, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Começou a cair roda de carro, o carro que não quebrava, começou a cair a roda de carro, dificultando. Por quê? Porque estava se aproximando, estava chegando perto. Então Deus começou a atrapalhar eles, de forma que eles não podiam seguir muito, e também não tinha condições de voltar mais.
A coisa estava complicada. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, morreu todos. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar a seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. A leitura é longa, mas é satisfatória, né? Todo aquele sofrimento, toda aquela agonia, toda aquela reclamação, clamaram a Deus, mas começaram a fazer reclamação, e por fim seguiram Moisés, que Moisés deu a ordem que marchassem, e depois de marchado, e andando acelerado a noite toda, viram no outro dia os seus inimigos mortos na praia, e eles livres do inimigo. Estava salvo Israel e acabou o trabalho? Não, peraí, eles não estavam em Canaã ainda, eles tinham atravessado o mar, agora estavam no deserto. Irmãos, nós vimos toda a luta que passamos quando o Senhor Jesus nos salvou, a guerra que tinha dentro de nós e ao nosso redor para nos impedir de crer em Cristo. Mas quando tocado pelo Santo Espírito e confiamos e decidimos confiar mesmo em Cristo, o Senhor nos salvou, e aqui estamos no deserto. Outras guerras, outros problemas, outras pelejas diferentes. Mas se o povo viu o que Deus fez para pô-los ali, então daqui para frente é olhar para as bênçãos recebidas e pelo poder de Deus e continuar tendo fé e seguindo. Se nós realmente nos entregamos a Cristo e vimos tudo o que Deus fez para transformar no nosso coração, nos tirar das garras de Satanás e nos dar a eternidade com Ele quando partirmos daqui, então temos argumento e fé para continuar confiando nesse Deus e caminhando nesse deserto. Tem tantos exemplos que dá vontade de falar e dizer, né? De outros homens que confiaram em Deus, dos que não confiaram, né? De Davi em particular, quando todo o exército de Israel temia um homem, se levanta um moço desprovido de qualquer armamento de guerra, de qualquer proteção física, e um homem com uma lança de 15 quilos, com um escudo enorme, com uma espada muito grande, que eu não me lembro agora o peso e o tamanho da espada, mas tem aqui. Um menino com um cajado na mão e uma pedra.
numa funda, né? Um dia ainda vou fazer uma réplica de uma funda, né? Para vocês verem se é capaz de mirar tão bem assim com aquilo, né? Um pedaço de couro, uma corda em cada ponta, e você bota a pedra no meio, amarra uma ponta numa mão e a outra você segura, roda e solta um lado para a pedra sair, para cavar na testa de um gigante e derrubar ele. Não, é confiar no Senhor. Isso me estimula. Existe gigante, existe exército inteiro ao nosso encalço, mas se clamamos ao Senhor, vamos marchar. Vamos marchar, que Canaã está da além do Jordão. Já atravessamos o Mar Vermelho, estamos no deserto. Falta o Jordão para atravessarmos e chegar na Canaã. Tá? Esse Jordão só tem um jeito de atravessar ele, deixando esse corpo aqui no deserto. O único jeito. Que Deus nos abençoe, pastor.